Vou me apresentar então, né? Eu sou o Hélio, congrego ali na primeira igreja, presbiteriana ali no setor central. Fui ovelha do reverendo Christopher, em sala de escola dominical, e ele me deu a honra de vir aqui hoje, em Cristo, né, para poder estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Eu confesso para vocês que eu estou muito nervoso, muito preocupado com a responsabilidade. Não é a primeira vez que eu subo em um púlpito para falar das coisas de Deus. Desde o ano de 99, já passei em várias faixas etárias, comecei ali com as crianças de 6 a 8, que para mim é mais difícil você falar para criança do que para adulto na linguagem delas. Depois fui para os pré-adolescentes, adolescentes, jovens, voluntário em casas de recuperação. Então, desde o ano de 99, a gente tem ministrado, mas sempre é uma responsabilidade, porque a igreja é do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 17. A palavra do Senhor diz assim em Colossenses capítulo 3, verso 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, a carta aos Colossenses é uma carta que é chamada epístolas de prisão. Paulo estava preso e ele escreveu, então, pelo menos 4 cartas endereçadas às igrejas. Então, ele escreve Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon. E essas cartas tinham uma característica. Em Colossenses capítulo 4, versículo 16, Paulo diz assim: e uma vez lida esta epístola perante vós, ou seja, perante a igreja de Colossos, providenciais, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então eram cartas circulares, que iam para uma igreja, depois ia para outra, ensinando a comunidade, ensinando os irmãos naquela época. O tema dessa carta, o que Paulo trata nessa carta, ele vai tratar sobre a supremacia, preste atenção nessa palavra, e suficiência de Cristo, porque não precisava de mais nada além de Cristo, só Cristo. Porque havia naquela época em Colossos uma heresia gnóstica que dizia que Cristo não era Deus, porque ele tinha tomado a forma humana, e um Deus não tomava a forma humana. Então ele tinha maculado, ele tinha pecado quando ele tomou a forma humana. Então Paulo escreve essa carta da prisão para combater essa heresia, esse engano que havia na igreja de Colossos. Então o capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo vai tratar nessa carta exclusivamente da doutrina de Cristo, ele como sendo Deus. Então no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer do reino de Cristo. No capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer sobre a obra redentora de Cristo. No versículo 15, ele vai dizer que Jesus é a representação externa, ele é a imagem de Deus em forma humana, combatendo aquela ideia de que Deus não tomou uma forma humana para redimir o ser humano.
No versículo 18, ele vai dizer que Cristo tem a primazia por haver ressuscitado dentre os mortos para nunca mais morrer. No capítulo 3 e 4, no capítulo 1 e 2, Paulo trata acerca da doutrina. No capítulo 3 e 4, Paulo vai tratar então como colocar em prática essa doutrina, como viver em comunhão uns irmãos uns com os outros, como viver em comunhão a comunidade, a igreja. Então ele vai trazer isso na prática. E é justamente nesse aspecto prático, a ortopraxia da igreja, como que a gente vai praticar isso, que nós vamos nos deter então, no texto que nós acabamos de ler. Logo que os apóstolos, iniciam a pregação do Evangelho, depois da ascensão de nosso Senhor, eles redigiram uma espécie de uma cartilha, uma espécie de uma confissão de fé, como nós temos a confissão de fé de Westminster, chamada Didaquê. No Didaquê, logo na sua introdução, dizia o seguinte: existem dois caminhos da vida e o caminho da morte. Há uma grande diferença entre os dois. Este é o caminho da vida. Primeiro, ame a Deus que o criou. Segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. Porém, eu quero conversar com os irmãos nesta noite sobre um novo mandamento que Jesus trouxe e que está registrado no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 13, versículo 34, quando Jesus, conversando ali com seus discípulos, após ele ter lavado os pés dos discípulos, ter dado um exemplo prático, ele disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Qual a diferença de amar o próximo como a mim mesmo, e qual a diferença desse novo mandamento que Jesus está dando, que é o mesmo mandamento, em tese? A diferença é que quando eu amo o próximo como a mim mesmo, vai ser um amor falho, vai ser um amor que não é um amor sacrificial, vai ser um amor que vai ser a partir das minhas escolhas, a partir das minhas preferências, a partir do meu julgamento do certo e do errado. Mas quando eu amo o meu próximo, como Jesus está dizendo, assim como eu, Jesus, o Cristo, vos amei, aí não tem como. Aí nós temos que partir para um livro que eu aconselho vocês a lerem, ou pelo menos acessar as redes sociais e você consegue achar o filme. O título desse livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus, de Charles Sheldon. Então, quando você for amar o seu próximo, e que o seu próximo estiver numa condição talvez afrontosa contra você, você fala: Jesus, como o Senhor amaria? Em meus passos, como o Senhor o amaria? Em Mateus capítulo 18, Jesus fala como tratar um irmão culpado. Ele não diz: se você pecou contra o seu irmão, vai lá. Não, se o seu irmão pecou contra ti, vai lá conversar com ele. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Amar como Jesus amou, a partir então daquilo que está escrito aqui em Colossenses. Então, no versículo 12 do capítulo 3 que nós lemos, Paulo fala: revesti-vos. Essa figura aqui de linguagem que Paulo usa é aquela figura que nós, há pouco tempo atrás, 1 hora, 2 horas atrás, fizemos. Tiramos uma roupa que provavelmente estava suada, suja, uma roupa que não era uma roupa pela estética adequada, talvez, para vir à casa do Senhor. Tomamos um banho, tiramos aquela roupa e nos revestimos com uma outra roupa. Essa é a ideia que Paulo está dizendo aqui. Para a gente, então, revestir-se. Porque no capítulo 3, verso 1, ele vai dizer aqui de uma quantidade de coisas. Ele diz: olha, se você já foi ressuscitado com Cristo, por que Paulo diz isso? Porque se a gente volta um pouco no capítulo 2, ele vai dizer também, nele, em Cristo, estáis aperfeiçoados.
Essa palavra aperfeiçoados vem do grego teleos, de perfeição, de completude. Então, se você já foi completo, se você já foi eleito, já foi salvo em Cristo, Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, na carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com Ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando chega no capítulo 3, então, Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados, nós morremos com Cristo pelo batismo e ressuscitamos com Cristo pela nova vida em Cristo. Ele diz, então, se você foi já ressuscitado, retira da sua vida a ira, a maledicência, a avareza, faz morrer a prostituição, a paixão lascívia. Então Paulo não traz somente o que a gente deve abandonar. Ele diz, olha, no lugar dessas coisas você deve se revestir, no trato uns com os outros, na comunhão fraternal entre os irmãos, que expressa que você tem comunhão com Deus, você deve se revestir de algumas virtudes. E quais são essas virtudes que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 12? A primeira virtude que ele vai dizer para a gente se revestir é que nós devemos ser santos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Em Levítico capítulo 19, versículo 2, Moisés diz, Deus fala para ele registrar, Moisés, fala para o povo ser santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Quando Jesus faz aquela oração no Evangelho de João, capítulo 17, quando chega no verso 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ainda no Salmo 119, versículo 11, o salmista diz, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E ainda em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o escritor aos Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, como é difícil ser santo, ser separado do mundo, ser separado do pecado, como é difícil santificar a vida. O reverendo Augusto Nicodemos nos contou certa vez na igreja, quando era nosso pastor, ele disse que o pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Ele falou quando ele foi fazer um mestrado na África, e ele fez uma viagem para conhecer então um continente ali de 5.000 quilômetros. E durante essa viagem, o único percalço que teve foi um pneu de um carro que furou. E alguém perguntou para ele depois, como foi a viagem? Ele falou, foi tudo bem, só um pneu que furou, foi um pequeno acidente. Mas se o nosso pneu começa a furar de 50 em 50 quilômetros, de 100 em 100, de 20 em 20, tem alguma coisa errada. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida depois que nós ressuscitamos com Cristo. Não tem que ser uma prática constante, o que tem que ser prática constante é a santificação. E como que nós conseguimos a santificação? Jesus falou, Pai, santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra, é praticando a palavra de Deus, como diz Tiago, tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes. É praticando a palavra de Deus no dia a dia. Paulo então continua, a primeira coisa para que a gente tem que se revestir, para que a gente tenha uma comunhão uns com os outros, comunhão com a igreja, é a santificação. A segunda coisa que ele diz no verso 12 ainda, ternos afetos de misericórdia. Em Mateus capítulo 9, versículo 13, misericórdia, Jesus diz, citando Oséias 6,6, misericórdia quero, e não holocaustos, para enfatizar que Deus está mais interessado no amor sincero das pessoas do que na observância cerimonial, na observância litúrgica. Lembra da parábola do bom samaritano? Passa o levita, passa o sacerdote, todos passam de largo. Os samaritanos eram um povo que foi introduzido dentro de Samaria, capital de Israel, quando por volta do ano 700, 720 a.C., o rei da Assíria veio e levou escravo 10 tribos do norte de Israel.
E então aquele povo, a forma deles dominarem, era dividir os seus dominados. Eles colocaram então os povos dominados morando em locais separados e trazia povos de outro local para colocar ali dentro da nação deles. Então eles trouxeram outras nações conquistadas e colocaram dentro de Samaria. São os povos samaritanos. Os judeus odiavam tanto os samaritanos, que eu estudando e lendo sobre isso, havia judeus que oravam, que acreditavam na ressurreição, porque tinha os fariseus que criam, e tinha os saduceus que não criam na ressurreição. Eles oravam, os fariseus, que se consideravam os mais puros na época de Cristo, orando para que no dia da ressurreição, os samaritanos não ressuscitassem. O tanto que eles odiavam. Misericórdia quero, e não observância apenas da liturgia. Não ficar preocupado, a teologia, o estudo da teologia é necessário. Eu fiz um seminário teológico, mas a prática da teologia no dia a dia, a comunhão com os nossos irmãos, revestir-se de santidade, revestir-se de misericórdia, é mais importante do que o saber. Paulo continua, mais uma virtude, ele diz que nós temos que nos revestir de bondade. O jovem chega até Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele diz: por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom, só há um, Deus. O que Paulo está dizendo, invocando essa virtude aqui, é que nós devemos sempre praticar a bondade na medida que Deus pratica. Não é a partir da nossa bondade, irmãos. Não é a partir do que eu acho que é bom, é a partir daquilo que a palavra do Senhor diz que é bom. A partir daquilo que está escrito na palavra de Deus que diz que é bom. Não é a minha bondade. A minha bondade, ela não funciona aqui para com o meu próximo. A minha bondade, ela cansa. Pessoa que gosta de servir, que é voluntário, geralmente, essa bondade que ela tem, às vezes ela cansa. Eu estou falando para vocês porque isso já aconteceu comigo. Eu gosto de servir, gosto de ser útil, mas chega um determinado momento que parece que você está sendo explorado. Ou como disse uma irmã para mim certa feita, e dizia o irmão Paulo, um amigo meu, que ia sempre na minha casa, ele falava: irmão Hélio, ser bênção é ser burro de carga. E essa irmã dizia: olha, eu estou cansado com esse negócio, você vai ganhar uma pedrinha na sua coroa quando você chegar no céu, porque é a partir da nossa bondade que nós estamos avaliando o que nós estamos fazendo para o outro. Mas não pode ser assim, tem que ser a bondade daquele que Jesus disse: só há um bom, Deus o Pai. Quando nós estávamos no mundo, perdidos, em trevas, quando nós estávamos no pecado, Ele foi bom, Ele nos chamou, Ele nos perdoou, e nunca mais lançou em rosto o nosso pecado. Também devemos nos revestir de humildade e mansidão. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1, o apóstolo apela para a mansidão de Cristo. Os cristãos são incumbidos de mostrar toda mansidão para com os homens. Mansidão é você dominar os seus ímpetos. Pastor José Miguel foi um grande amigo meu. Ele uma vez falou para um irmão na igreja, o irmão gostava de falar: eu sou muito sincero, o que eu tenho para falar eu não corto volta, eu falo. Um dia ele falou para aquele irmão, irmão, sinceridade demais às vezes é falta de educação, porque às vezes essa sinceridade ela não vem com mansidão, ela vem com afronta, ela vem com desaforo, ela vem com falta de educação. Jesus, quando foi afrontado, ele não devolveu. Pedro diz, quando ele era ultrajado, ele não revidava, antes se entregava na mão daquele que pode julgar retamente todas as coisas. Mansidão e humildade. E ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 29,
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pastor Constantino já dorme no Senhor. Ele usava muito o reino animal. Ele veio de ambiente rural e ele usava muito o reino animal para explicar a conduta, o testemunho do crente no dia a dia. Por exemplo, ele dizia que o testemunho do crente tem que ser igual ao rastro de lesma. A lesma, onde ela passa, fica aquele rastro brilhoso. Ele dizia que o crente tem que brilhar no meio da sociedade. Uma outra coisa que ele dizia que o crente tem que ser igual a garça, branquinha, vai lá no pântano, no lodo, na sujeira, mas ela não se suja, ela continua pura. E sobre esse versículo de mansidão e humildade, ele falava de uma pessoa que tinha amansado um cavalo, e o cavalo ficou mansinho. Ele colocou a sela no cavalo então e foi montar naquele cavalo. Quando ele montou naquele cavalo, aquele cavalo deu um galope e jogou ele no chão. E ele falou: você é manso, mas não é humilde, não deixou montar em você. Às vezes, irmão, ser humilde, ser manso, você vai ter que deixar as pessoas usarem de afronta com você. Jesus deixou para nos dar salvação. Por isso que ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele diz também aqui, Paulo, que nós devemos nos revestir também de longanimidade, ou de paciência, de perseverança. Longanimidade é o oposto da raiva, estando associado com a misericórdia. Longanimidade é associado com misericórdia. É a virtude que não se rende às circunstâncias, ou sucumbe às provas, ou diante das provas. Essa virtude, longanimidade, pode estar acontecendo a prova que for, a dificuldade que for, que você tem que seguir em frente, você tem que se revestir com ela. É o oposto do desalento, e está associado à esperança da salvação. Em 2 Coríntios, capítulo 2, Paulo vai falar sobre essa consolação, sobre essa longanimidade. E Paulo vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo diz: o Pai de misericórdias. Longanimidade, eu disse para você que está associado à misericórdia, e que a longanimidade, ela nos traz esperança. Deus é o Pai de misericórdias. Está dizendo no verso 3. E também, Ele é o Deus de toda consolação. É Ele, Deus, quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Aí no verso 6 ele diz: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e a salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência, com longanimidade, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Irmãos, quando nós passamos por provas, como nós passamos por angústia, tem um propósito. Minha esposa, desde abril do ano passado, foi diagnosticada com leucemia. Nós temos 36 anos de casado. E ela vem fazendo tratamento. Dia 29 de abril, ela fez uma quimioterapia e sempre dá a baixa imunidade, dá as reações da medicação. E ela fez, então, vários exames que não tinha feito até então, que não tinham sido necessários. Endoscopia, ultrassom, porque ela estava com muitas dores no abdômen. Não foi diagnosticado nada. O médico marcou, então, uma nova quimioterapia, para o dia 29 de maio. Ela fez a quimioterapia, recebeu alta e começou a passar mal de novo.
e passar mal, e ela recuperando da quimioterapia. E nós saímos para ir no Carrefour. Ela não queria ir. Eu falei, vamos comigo, eu vou abastecer o carro lá e pegar o mixer. Tinha comprado um mixer para dar de presente para meu filho. Ela, então eu vou. Mas eu não vou descer não. Ela decidiu, eu vou trocar de roupa, eu vou lá com você. Nós entramos no Carrefour, compramos algumas coisas que precisávamos para casa, fui no caixa para depois pegar o mixer. Tinha 3 senhoras no caixa. E aí, ela passou por elas, sentou num banco que tinha no corredor central. 2 senhoras foram embora, ficou uma. Depois ela me contando, ela disse que pensou assim, ela estava bem angustiada naqueles dias, ela disse que pensou assim, olhando para aquela mulher, que mulher idiota. Eu estou falando literalmente que a minha esposa pensou e me falou. Por que ela está demorando tanto? Quando aquela senhora foi atendida, ela foi até a minha esposa, agachou, conversou com a minha esposa, deu um abraço na minha esposa e foi embora. E eu fiquei assim, né? Falei, gente, quem é essa mulher? Será que era uma colega de trabalho da minha esposa? Quando eu terminei de passar para o caixa, eu olhei para a minha esposa, ela desabou em choro. E foi me contar que aquela mulher falou assim, olha, Deus mandou te dizer que não é para você ter medo, que não é para você se preocupar, porque Ele está com você, Ele te ama, Ele está cuidando de você. E falou para ela, eu posso te dar um abraço? Ela falou, você vai me fazer chorar. Ela, mas pode, dê um abraço. No dia 8 de junho, poucos dias depois, minha esposa teve uma febre de 38,7. Febre, para quem está fazendo tratamento de leucemia, é risco de neutropenia. As defesas do organismo, uma bactéria que a pessoa tem, pode levá-la a óbito. Nós corremos para um pronto-socorro de um hospital, ela foi internada, e foi dito para ela que ela ia ser internada na UTI, ela começou a chorar, e eu lembrei então daquele episódio e falei para ela, falei, Esther, lembra do que o Senhor te falou, que não era para você ter medo? Não precisa de ter medo, mas eu vou ficar na UTI, se eles me entubarem, eu falei, não precisa de ter medo. De repente o médico falou, você vai ficar numa UTI humanizada, seu esposo pode ficar com você. E por 2 noites ficamos ali, foi detectada uma infecção no intestino, foi tratado. E Deus nos consola então, nas nossas angústias, que está dizendo Paulo. Longanimidade, paciência, não desistir diante das provas, revestir-se dessa virtude, porque nós vamos consolar outros, ter um propósito. Quando ela saiu da UTI, que ela foi para o quarto, uma senhora também, que estava na UTI, ficou ao lado dela na enfermaria. Essa senhora fez colonoscopia, 2 endoscopias, ultrassom com contraste, tanto exame e não conseguiu achar diagnóstico, com dores terríveis, tomando morfina. Minha esposa falou, pergunta para ela se nós podemos orar por ela. Eu perguntei, e nós falamos de Cristo para ela, e oramos, e eu falei para aquela senhora, falei, olha, talvez a doença da senhora seja psicossomática, seja na alma, a senhora precisa de Cristo. No dia seguinte eu não estava lá, mas a minha esposa me falou, a médica que era plantonista na UTI, na primeira noite da minha esposa, falou as mesmas palavras para aquela senhora, Dona Lita, os exames novos da senhora não diagnosticaram nada, provavelmente a doença da senhora é psicossomática, a senhora tem que fazer tratamento. Nós fomos consolados aquele dia no Carrefour, para que a gente pudesse consolar outro. Revestivos de longanimidade, de paciência, não se quede diante das adversidades, diante dos problemas da vida. Deus tem um propósito em tudo o que passamos. Paulo continua no verso 13, revestivos da capacidade de suportar, ou suportando-vos uns aos outros. Suportar é uma alusão à paciência de Deus, para com os homens. Sua paciência é a base, não do perdão, mas é a base da suspensão
de pecados, da retenção do seu castigo, porque o que nós merecíamos era sermos condenados ao inferno, mas Deus, quando Ele nos suporta, Ele retira esse pecado de nós. Não é a base do perdão é Cristo Jesus, seu sacrifício no Calvário, sua ressurreição que nos traz esperança, mas é a suspensão do pecado. Por isso que Paulo diz: perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, no verso 13, suportai-vos uns aos outros. Ele diz: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Meus irmãos, meu bisavô plantou uma igreja em Minas. Ele era presbiteriano. Eu fui criado na igreja presbiteriana na infância, mas a minha conversão, quando Cristo me alcançou, foi na Assembleia de Deus. Em 2015 eu voltei para a presbiteriana. E enquanto eu estava na Assembleia de Deus, uma vez um irmão marcou uma reunião de escola bíblica dominical. Estou falando para vocês sobre essa questão de perdoar uns aos outros. Marcou a reunião de escola dominical. E ele esqueceu, ele era superintendente, eu era o coordenador do departamento infantil e também professor. Ele esqueceu da reunião. Quando foi no domingo de manhã que ele chegou lá, na escola dominical, para iniciar a escola bíblica dominical, ele virou para mim e falou: irmão, por que você não me avisou? Eu não vim na reunião ontem, você não me avisou, por que você não me avisou? E eu deixei aquilo descer para o meu coração, falei: rapaz, ele está colocando a culpa em mim. Ele esqueceu da reunião, estava todo mundo aqui, ele não veio, e ele está falando que eu sou o culpado por ele não vir. Eu fiquei triste, irmãos, com ele. Principalmente quando é alguém próximo de você, dentro da sua casa. Né? Jesus disse que os piores inimigos seriam os da própria casa, porque é quem você ama, você não espera, e ele te machuca, ele te ofende. E eu comecei a evitar aquele irmão, ele vinha no corredor da igreja, eu desviava. Um dia ele estava fazendo louvor lá, e eu estava lá na cantina da igreja, preparando algumas coisinhas para a criança, que eu ia fazer uma lojinha no final de trimestre com as crianças. Ele estava lá cantando e eu pensei: rapaz, como é que ele pode cantar desse jeito lá no púlpito? O que ele fez comigo? Como ele me ofendeu? E Deus falou no meu coração: mas ele não sabe de nada, ele nem sabe que te ofendeu. Mas eu continuei, eu não queria perdoar, eu achava que eu tinha perdoado. Por isso que eu falei que nós temos que amar o próximo, não como nós amamos a nós mesmos, mas como Jesus nos amou. Então um dia eu era filiado ao Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, fiz o curso técnico. Um dia eu recebi uma correspondência do doutor Alexandre. E eu lendo ali então, ele convidando a gente para fazer um curso de tributação fiscal, lá em Caldas Novas. Estava mudando a tributação fiscal. E naquele curso ele falava que o contador era o sal da terra, era a luz do mundo. Eu fiquei muito irritado, falei: o cristão que é o sal da terra, que é a luz do mundo. Mas continuei a leitura. Quando terminou aquele artigo, ele colocou um texto de Provérbios que diz: o que se isola se irrita contra tudo o que é razoável. E aí eu fiquei com aquela palavra razoável na minha mente e fui procurar o significado no dicionário secular mesmo. Estava lá: razoável, qualidade da razão. Eu pensei, não me esclareceu nada. Aí eu fui em razão, qualidade de entender a ideia, vírgula, pelo Espírito, vírgula, das coisas. Aí Deus falou comigo: você está se isolando do seu irmão, você não quer perdoá-lo, não obstante eu ter te perdoado, não obstante eu falar na minha palavra que você tem que perdoar, que se você não perdoar, eu também não te perdoo os seus pecados. Você está se isolando, você está querendo fazer da sua forma. Irmãos, revesti-vos de suporte, de perdão. Deus, Ele é longânimo para conosco. Ele diz no verso 14, para a gente se revestir de amor: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o cinto, vínculo aqui está falando de cinto, o que cinge, o que segura tudo. É o vínculo da perfeição,
Sem amor não dá. Esta virtude, o amor, ele mantém unidas todas as outras virtudes. É o fruto, ele é no singular, não são os frutos do Espírito. É o fruto, amor, que produz a bondade. É o fruto, amor, que produz a longanimidade. É o fruto, amor, que produz a fidelidade. Paulo chega a dizer, olha, se eu não tiver amor, não adianta nada. Quando ele termina 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, ele diz, agora, pois, permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. O maior é o amor. O texto áureo da Bíblia é, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não amou só na teoria, Ele amou na prática, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor prático. Diariamente, revestir-se do amor, e tendo como árbitro, como aquele que julga, não através do que a gente acha que é certo ou errado, mas a paz de Cristo, pois foi nela que Paulo vai dizer que ele nos chamou, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados. Em seus passos, o que faria Jesus, quando você for tomar uma decisão, seja a paz de Cristo que te dê essa decisão, seja a palavra do Senhor que te dê o norte, que te dê a direção. No verso 16 ele diz, habite em vós a palavra, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. E o verso 17, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, Paulo diz que nós somos embaixadores. Ele diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Myles Munroe já faleceu, ele era chamado de o pregador das Bahamas. Uma vez eu vi uma analogia que ele fez acerca desse texto. Ele diz, olha, um embaixador, ele chega numa nação para representar a sua nação. E quando chega ali, o presidente daquela nação poderia perguntar para ele, olha, qual é a sua opinião sobre o homossexualismo? Myles Munroe, então, fazendo essa analogia, fazendo essa figura, né, para explicar esse texto de Paulo, que nós somos embaixadores. Ele diz, olha, eu não tenho nenhuma opinião a esse respeito. Eu não sei nada sobre isso. Mas o meu Senhor, que me enviou para essa nação, como embaixador, Ele tem opinião. E eu posso te mostrar a opinião na palavra dEle, no que Ele deixou registrado. Nós não temos opinião, nós temos a palavra de Deus. Antes de você entrar em conflito com seu irmão, revista-se de bondade, revista-se de amor, revista-se de misericórdia, revista-se dessas virtudes que Paulo está dizendo. Antes de você entrar em conflito com alguém no seu ambiente de trabalho, por causa de política, revista-se disso aqui, revista-se dessas virtudes que Paulo listou aqui. Seja santo, tenha misericórdia, pratique a bondade do Pai, seja humilde e manso, seja longânimo diante das adversidades do dia a dia, tem propósito na adversidade na qual você passa. Meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus nos dê graça para que a gente possa praticar essas virtudes. Um dos segredos é justamente a palavra de Deus, que ela nos santifica. Eu aprendi no início da minha fé que quanto mais você
orava, quanto mais você jejuava, quanto mais você lia a Bíblia, mais forte você se tornava em Cristo, mais Deus operava. Não é assim, Deus é soberano, mas nós devemos fazer, né, o nosso devocional diário, buscar o Senhor, pensar nas coisas que são lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, aplicar essas virtudes nos nossos relacionamentos, porque uma coisa, deixa eu ler para vocês aqui, o que Wiesber fala num dos seus comentários bíblicos. Ele diz, comentando o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, e eu encerro com essa citação dele: uma das coisas que mais impressionam o mundo é a maneira como os cristãos amam uns aos outros e vivem em harmonia. É esse testemunho que Jesus deseja no mundo. João 17, 21 diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo perdido não é capaz de ver Deus, mas pode ver os cristãos. Aquilo que o mundo enxergar em nós servirá de base para as suas convicções acerca de Deus. Se enxergar amor e harmonia, crerá que Deus é amor. Se enxergar ódio e divisão, rejeitará a mensagem do Evangelho. Um dia eu estava numa obra, corroborando com isso que Wiesber está dizendo, eu estava numa obra de construção civil, e eu conversando com o meu cliente, trabalho com forro de gesso, ele falou assim, olha, você vai me dar licença que eu preciso de ir embora, eu tenho que ir para o culto, tomar banho para o culto, ir para a igreja. Ele falou, rapaz, se tem uma coisa que eu admiro em vocês, crentes, vocês podem estar cansados do jeito que for, que vocês arrumam e vão alegres para a igreja. O nosso testemunho fala, irmãos, para o mundo. O nosso testemunho fala. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua igreja. Vamos orar mais uma vez e agradecer ao Senhor por esse culto.